paz esteja com todos. Hoje nós vamos pregar um texto aqui, irmãos, que Deus ajude esse pecador ingrato a transmitir a palavra dele. E esse texto aqui foi um texto que Deus falou comigo nas últimas 3 semanas. E quando Deus estava falando comigo, eu comecei a prestar bastante atenção na simplicidade desse texto. E aí eu pensei, né? Eu acho que eu vou pregar na outra semana, né? Aí o Derek mandou uma mensagem, não, tipo assim, é nessa, né? Na outra, né? E eu já vim umas 2 semanas, né, pensando nesse texto. E esse texto falou muito com a minha vida. E eu espero que Deus possa talvez despertar alguma coisa na vida de cada irmão aqui, naquilo que Deus falou comigo também. E vou dar uma pequena introdução, um resumo do que esse texto venha, que ele possa vir a nos compreender dessa forma, hoje, nesse momento. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina todo dia, né? Ela se renova, né? Ela tem pão todo dia para nós, né? Mas é a necessidade de buscar a Deus, como o Derek falou. Porque ele diz que em vez de um espinheiro, né? E nós não estamos muito longe de um espinheiro. Jesus foi muito enfático. Ele falou assim, ó, vigiai e orai. Um texto simples, parece que, vigiai e orai. Não, irmãos. Ele, do momento que ele chegou aqui, ele já pediu isso para nós. Como o Dex falou, pode ser que amanhã nós não estamos aqui. Jesus voltou para nós morrer hoje. Mas se Jesus não voltar, se Jesus voltar, nós teremos menos problema. Porque nós não temos problema com a morte mais, né? A morte é só uma passagem. Nós só vamos conhecer o outro lado agora. Mas e se nós chegarmos até a tribulação? E se eu perguntasse aqui, sem hipocrisia, será que nós aguentaríamos o arroxo mesmo? De fato. Porque no bem bom a gente fala que sim, né? Mas a gente não tem noção. A Bíblia diz que essa tribulação nunca houve igual. E se a gente for ver o que a Bíblia mostra de algumas tribulações, do que o povo passou, nós já não aguentaríamos. Jesus falou que essa que vai vir agora é pior que todas. É pior do que ver os faraó e seus soldados morrendo afogados, no desespero. É pior do que a fornalha, onde estavam os 3 lá dentro. É pior do que muita coisa. É pior do que o exílio babilônico. É pior do que ser um escravo. Olha, sinceramente, Deus conhece os nossos corações. Mas eu vou, assim, para não errar, eu vou dizer que eu acho que são poucos na terra que estão preparados para enfrentar, digamos assim, o governo da besta. Eu acredito que seja pouco, irmãos. E o nosso coração, como diz a Bíblia, ele é enganoso. A gente pensar que está com suporte suficiente para enfrentar qualquer tribulação, vamos dizer assim, eu não sei não se a gente pode afirmar isso, concordar com o nosso coração, porque por coisas menores que isso, tem vezes que a gente pensa até em abandonar Deus, né? Ou quando não pensa em abandonar, entra numa lamúria, Senhor, tem misericórdia, né? Assim. E o que é uma tribulaçãozinha pessoal frente a uma tribulação mundial? Você já parou para pensar qual é a vontade de Satanás com relação a nós? Qual é a vontade que ele tem de fazer com nós? Se você só pensar o que ele tem vontade de fazer com nós, você vai falar, eu não estou preparado ainda. Mas Jesus tem nos alertado.
vigiai e orai. O que seja aí? O que é isso, irmão? Nós temos que ter um alinhamento com Deus urgente, com a palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa que Deus está nos falando hoje também, antes de começar. Jesus disse o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Talvez, dá para olhar esse texto no raso, né? Ouve, eu ouço sua voz mesmo quando você me chama. Mas Jesus está falando. É uma coisa muito mais profunda. Eu vou dar um exemplo aqui de como que era um costume judaico, e vocês vão entender. Às vezes, quando a pastagem era menor, e tinha 3, 4 fazendeiros, por assim dizer, parafraseando, e todos eles tinham ovelha, e às vezes emprestava-se o pasto para que as ovelhas não passassem fome por alguns dias, só que aí você pega 3 pastores com várias ovelhas, 100, 200 ovelhas. Ovelha é quase tudo a mesma cor. E na hora de recolher essas ovelhas? Pastaram, e agora? Qual que é a minha? Qual que é a sua? Qual que é a do outro? Então os judeus colocavam nome nas ovelhas. Nome. Mas de tantas ovelhas, pode ser que tinha as ovelhas repetidas com alguns nomes também. Com nomes repetidos. E aí? Mas só que Jesus falou que a ovelha ouve a voz dele. Então quando chegava na hora de voltar para recolher as ovelhas, para apartar elas, os pastores chamavam elas por nome. E as ovelhas sabiam quem que era o pastor. De qual pastor dos 3, no caso aqui da explicação, ela era. Então chamava lá Joaninha, ela vinha, chamava Carlinha, ela vinha. Entendeu? Florzinha, ela vinha. Ela não ia para o outro pastor. Então é isso que Jesus está dizendo. Ali você vê no contexto, tem algumas coisas que Jesus fala que tem um mercenário. Ou seja, a ovelha não ouve o mercenário. Ela ouve Jesus. Então, irmão, só essa palavra, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Talvez eu possa deixar muitas perguntas no ar, não precisa responder, pode fazer igual um pastor falava quando a gente ia na igreja dele há muitos anos atrás. Quando eu fizer uma pergunta, vocês só mexem o dedinho do pé. Não assim, para ninguém ver. Então, será que nós temos ouvido a voz de Deus de fato mesmo? Será que se Jesus chamar, nós sabemos quem é? Irmãos, é muito sério. As coisas estão se arrochando, o cerco está apertando, e, digamos assim, no geral, os crentes estão tranquilos. Estão indo na igreja, cultuando a Deus, cantando. Mas depois dali, será que depois dali você encontra o mestre na hora que você sair? Ou você vai junto com o mercenário mesmo? Irmãos, Jesus nos alerta, né? Quando você pega Mateus 24, 25, aquilo ali é uma coisa assim, é sério. A coisa não vai ficar boa. E tem gente aí achando que vai melhorar, né? Que daqui a pouco está tudo uma maravilha de novo. Isso é só uma fase. Nunca foi assim, sempre piorou. Sempre piorou. Então, assim, nós precisamos buscar a Deus. E Deus me deu uma visão aqui agora há pouco. E talvez nós achamos assim, mas é tão difícil buscar a Deus. É tão difícil falar com Deus. Não é não. Difícil era no passado. Que só o sacerdote lá ouvia Deus e vinha falar. A pessoa podia ter até uma vontade de falar com Deus, mas se o Moisés estivesse dormindo, não tinha jeito, porque o Moisés tinha que levantar e ir lá, perguntar para Deus aquela situação da pessoa. E o que Jesus falou? Que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Eu fiquei pensando nisso. Por que em espírito e em verdade agora? Você não podia adorar em espírito e em verdade, mas agora você pode. Por quê? Porque o Deus que estava confinado lá no Santo dos Santos, para uma pessoa, agora o Deus está dentro de nós. Ele está dentro de nós. Então hoje você pode adorar Ele em espírito. Por quê? Porque Ele não está lá. Você não precisa de alguém, um homem, um mediador para ir lá conversar com Ele. Então, Ele está dentro de nós. O véu foi rasgado. Então nós temos condições. Ô Milton, por que você está falando isso? Porque esse momento aqui na igreja aqui é só um raro momento.
Ah, irmão, mas eu leio a Bíblia, eu oro, eu estava pensando nisso, também faço isso. Mas Deus falou, mas isso aí também são momentos raros. Agora você tem a oportunidade de o reino meu não está mais aqui, está dentro de você. Você tem a oportunidade de me adorar em espírito em qualquer lugar, porque em espírito você não precisa de um lugar. Você pode estar em qualquer lugar, é em espírito. Não é numa assembleia. Não é numa reunião solene. Não só numa reunião solene, mas em todos os lugares, em todos os momentos. Aí eu pergunto agora, uma oraçãozinha de manhã, uns versículos, um capítulo, mais uma oraçãozinha para dormir. Realmente nós estamos buscando a Deus de fato mesmo? Buscando com força mesmo, como se diz, né? Então Deus facilitou tudo. Ao ponto de você não precisar nem de um lugar, de um espaço, de estar com ninguém. Qualquer lugar, onde você estiver, você pode entrar em comunhão. Ele deu toda a liberdade. E além disso, nós somos um país livre, um estado laico, que qualquer um pode fazer o que quiser com a sua fé. Irmãos, diante de tudo isso, se nós refletirmos um pouquinho, eu posso garantir acertadamente aqui, que nós não temos buscado a Deus de fato, como nós poderíamos buscar. Por que poderíamos? Porque não tem mais empecilho para isso. Então, se não tem mais empecilho, então você pode buscar mais. É pouco. Deus me mostrou isso, eu estou com isso aqui tudo, mas vamos falar um pouco, nós vamos encaixar um pouco disso nisso, que Deus me falou agora. Só esse pouquinho que nós estamos fazendo, essa pouca comunhão, irmão, porque é 24 horas. Será que nós ficamos pelo menos 2 horas? O que é 2 horas perto de 24? É 10 vezes a menos. 10 vezes a menos. 1 por 10, não é? Um time que ganha de 10 a 1, outro time é fraco demais, né? Fraquinho. Ou seja, você tem 24 horas, você conversa com Deus entre oração e Bíblia, tudo, em um louvor, 2 horas. É pouco, irmão. É pouco para enfrentar a besta. É pouco. Por isso que Jesus fala, vigia e ora, buscar enquanto pode achar. Por que enquanto pode não achar? Porque vai ser um tempo aí que não vai ter como achar ele mais. E você não vai nem conseguir buscar. Por quê? Porque vai vir a repressão. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, depois nós vamos estar em Mateus 3. Mateus 3. Mateus 3:1. Gente, até o 12. Isso aqui me levou, por incrível que pareça, esse texto me levou a pensar dessa forma que eu estou falando. Talvez, irmão, mas aqui João está falando, batizava. Nossa, esse texto aqui é muito profundo. Eu não estou falando teologicamente, eu estou falando uma aplicação prática para nós. Amém? Então vamos ler. E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, que está próximo o reino dos céus. Eu faço uma pergunta, não está próximo de novo? Quem era o reino dos céus? Quem chegou depois de João Batista? Não foi Jesus? Ele é o reino nosso, ele é o nosso rei. Agora, nós não estamos na mesma situação agora? Paulo falou que o ministério do iníquo já opera, ou seja, os burburinhos, os dardos inflamáveis de Satanás já têm entrado na cabeça das pessoas. E faz o que, irmão? Sabe o que eles fazem? Eles te convencem que não tem nada a ver. Assim, a palavra diz isso, mas esse contrário da palavra que você está ouvindo também não tem nada a ver. Os tempos mudaram. Tudo modernizou. Você é muito antigo, você é quadrado. Você não pode, você é muito radical.
Você precisa ser mais leve. Entende? Os pastores aceitam, até dizem, irmão, já conversei com o pastor, já falou isso para mim. Você pega muito pesado, irmão, as pessoas vão embora da igreja. O que Jesus falou para os discípulos dele? Vocês querem ir embora? Pode ir. Mas Pedro falou, para onde iríamos? Como o Derek falou aqui, se só o Senhor tem palavra de sabedoria. Irmão, quem foi embora nunca teve com Jesus. Entendeu? Nunca teve com Jesus. Ele simplesmente esquentava o banco que ele sentava. Ele nunca teve na presença de Deus. Jesus falou que todo ramo que está em mim não der fruto, ele corta. Viu? Que tem uma maneira de você estar em Cristo e não frutificar. Essas são pessoas que se dizem crente, mas vêm na igreja para cumprir um rito, uma programação. Não é assim? Nunca teve junto com Jesus. Nunca quis Jesus. E não adianta você segurar as pessoas agora, tratando elas de acordo com a vontade delas, porque haverá um dia, o grande dia do Senhor, que ele virá do céu com os anjos e ele vai separar o bode das ovelhas. O que adianta você achar que você é crente agora? Na separação você fica do mesmo jeito. Então você tem que falar a verdade. E de repente, numa dessa, até o pregador fica também. Porque ele omitiu a verdade de Deus. Ele fica também. Por quê? 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que diz: voz do que clama nos desertos, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso aqui está em Isaías 43, quem quiser anotar para conferir que o que ele está dizendo aqui realmente está lá. 4. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele, as pessoas iam até João, né? Com ele, quem? Ia? Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão, e eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Bom, esse texto tem 2 pontos. Agora nós vamos para a segunda parte do texto. Aqui nós falou sobre a trajetória de João Batista, o que ele veio para fazer. Agora vamos lá. Aí, enquanto João pregava e batizava, tinha uns problemas que aconteciam aqui. Vamos lá. E vendo ele, João, que muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Irmão, grava essa palavra. Tem uma ira futura. Ela não se cumpriu ainda. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós, ele está dizendo para os fariseus e saduceus, não presumem de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão. Ou seja, nós estamos amparados na fé de Abraão. Realmente Abraão foi salvo pela promessa. Mas a Bíblia diz o quê? Que todo joelho se dobrará. A salvação é individual. Não alicerça a sua fé em homens piedosos. Você deve aprender com eles. Mas não é porque o seu pai é um pastor que você vai para o céu. Entendeu? Não vai. É individualmente. Assim como os pecados também de cada um individual. Ezequiel 18, 20, né? Se não me engano, salvo engano, 19. Que o filho não levará o pecado do pai, nem o pai levará o pecado do filho.
cada um dará conta dos seus pecados. Mas Deus é tão misericordioso que Ele continua falando, se me salvo engano, que mais se arrepender, Ele encontrará misericórdia e perdão. Então, irmãos, não apoiem pessoas, apoiem em Cristo. Ele é a única coisa e tudo que nós temos. Porque nada se assemelha a Ele. 10. Terminando parte B do 9. Eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, vocês não têm vantagem nenhuma. Porque até então, nós sabemos que os judeus achavam que eles eram o povo exclusivo, ou o único povo, né? Exclusividade. Mas, acho que não leram a parte que Deus falou que em Abraão teria um povo dele de todas as nações da terra, através dessa promessa, daquele sacrifício que viria depois de Cristo. Todas as nações seriam abençoadas. Abençoadas com quê? Com pessoas salvas. Essa é a bênção. Então, isso já está escrito lá atrás. Então, é impossível presumir que só você é povo. Se ele está dizendo que todas as nações seriam alcançadas. Eles sabiam disso. Agora, o 10. Aqui, irmão, nós temos umas advertências. Que é para nós pensarmos. E também agora, hein? Nesse momento, porque a palavra, ela é agora. Também agora está posto o machado à raiz. E eu coloquei o título dessa pregação, o machado e as árvores. Quem vocês acham que vence? O machado ou a árvore? Uma luta? Eu acho que é o machado, né? Então aqui ele está dizendo, olha, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Irmão, árvore aqui é um eufemismo para pessoas. Jesus se colocou como uma árvore, ele falou, eu sou a videira. Aqui João, lembra que João está falando com quem aqui? Toda a conversa aqui é com os fariseus. Falando com os fariseus. Com pessoas que se achavam que iam para o céu direto, porque Abraão creu em Deus. Mas a Bíblia diz que a fé de Abraão foi imputada à justiça de Deus, mas para ele só. Não falou para toda a nação. Então, aqui lembra que ele está falando que só é Zeus e os saduceus. Ele fala assim, o 11. E eu, na verdade, ele está dizendo, olha, eu não sou um problema muito grande para vocês não. Mas tem outro que vai vir aí, vocês abrem o olho. Olha o que ele está dizendo. E eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento dos pecados. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar ou desatar em algumas coisas. Ele, aí já uma outra repreensão para eles. Olha, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, ou seja, quem consegue juntar para o fogo é só ele tem a pá para fazer isso. Sua mão tem a pá e limpará a eira. A eira é um monte de sujeira que você vai amontoando, então ele vai tirar dali, para quê? Ele está dizendo, olha, limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha que está na eira, queimará a palha com fogo. Que fogo? Que nunca se apagará. Bom, acredito que vocês já sabem que fogo é esse, né? E nós vamos falar aqui um pouco sobre esse fogo, que tem uma discussão
entre visões, vamos dizer assim, linhas de raciocínio, mas aqui é muito claro. É só se Deus não abrir o olho da pessoa para ela não entender isso aqui. Né? Eu, por muito tempo, em algumas igrejas, eu era convencido de que esse fogo aqui era o fogo do Espírito, era labareda de fogo, era unção. Não, que Jesus não está falando para quem é salvo. Aqui, João não está falando para quem é salvo. Ele está falando para ímpio, ele está falando de juízo para os fariseus. Ele está dizendo, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Percebeu? Ele é como se a gente disse, ele está dando uma dura. Mas na verdade, ele está tentando abrir os olhos. O fariseu aqui, ele está fazendo aqui nesse texto aqui, no caso aqui, é aquela pessoa que ela não quer Deus, ela não quer batizar, ela não quer saber das coisas de Deus. Ela acha que ela é muito correta, ela é perfeita, que ela paga as contas certinho, eu não mexo com a vida de ninguém, eu não xingo ninguém, eu trato bem minha esposa, eu trato bem a sociedade, todo mundo. Isso é importante fazer, mas isso não salva. Isso não salva. Bondade humana não serve para nada. Isso não é o sacrifício que te leva para o céu. Hebreus diz que o único sacrifício que Deus aceitou foi o de Cristo. E fala que é de uma vez por toda, para todo sempre. Então, ou seja, uma coisa que é para todo sempre, não tem como você imitar, não tem como você fazer mais, já está feito. Você tem que adequar aquele sacrifício. Amém? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui. Então, vamos discorrer no texto. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. A Judéia aqui, fiz uma pesquisa, são 6 países, mais ou menos. Então era um grande espaço. João Batista, nesse deserto que ele estava, Jerusalém ficava mais ou menos 35 quilômetros. As pessoas viajavam centenas de quilômetros para ir até João Batista. Eu comecei a ver isso aqui, fiz uma pesquisa, aí, todo o deserto da Judéia. Aí fui ver o deserto da Judéia, Cisjordânia, está tudo aqui que eu coloquei. E bastante país aqui, Gaza, Israel, Jordânia, Cisjordânia. Meu Deus, mas povo de 6 países até o João ali. Tudo bem que é um pouco próximo, mas é algumas centenas de um lado do outro. E eles iam até João, e eu estava lendo aqui, uma parte de João, porque multidões iam até João. A gente pensa que... E eu comecei a interessar pela vida de João Batista. João, vocês não sabem, mas não é todos profetas e tal, que são assim, que tem o respeito em várias religiões. Mas eu estava vendo, João Batista, em dezenas, muitas religiões, que não são cristãs nem judaicas, respeita ele como profeta. Já parou para pensar? E a gente conhece João Batista só como batizado, né? João Batista, Batista porque é batizado. Não, mas ele é reconhecido em várias religiões. Ou seja, ele honrou a Deus. E as pessoas respeitam ele em outras religiões. Eu achei interessante, porque eu nunca tinha visto muito sobre João Batista, sobre a pessoa do João Batista, né? E esse João Batista, quem era ele, né? João Batista nasceu de Zacarias, que era um sacerdote, né? E de Isabel, que era até então estéril. João Batista já foi um milagre o nascimento dele. E ela já era velha, já era avançada em idade. E aí, nós sabemos a história, o pai dele tem uma visão, os anjos falam que vai ter um filho, esse filho será, né, prometido, etc. E João Batista, ele nasce ali, por volta, segundo os fatos históricos, de uns 6 meses antes de Jesus, mais ou menos. E nesse interim, quando fala aqui, naqueles dias, é naqueles dias que Jesus, que Herodes morre, e Jesus vem para Nazaré, para vir para a cidade dele, porque a
A Bíblia diz que ele seria chamado Nazareno. Então ele vem habitar ali, cumprindo, né, uma profecia. E nesses dias que Jesus vem se instalar em Nazaré, João começa a pregar sobre a vida dele. Então ele já está perto de João ali. E aí ele prega para em torno de uns 6 meses a 1 ano, mais ou menos. E aí Jesus chega para assumir o ministério. E aqui um texto que nós estamos lendo aqui, diz que João, as tuas vestes eram de pele de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. Eu fiquei pensando aqui, você viu a simplicidade de João? Jesus disse que, nascido de mulher, ele foi o maior. Ou seja, João era um pregador. Então eu posso dizer que João foi o maior homem que pregou na terra. Foi o maior. Não tinha nada. Às vezes, para pregar precisa tanta coisa, né? Tanta coisa, né? Se não me pagasse 20 mil reais, eu não vou. Se não tiver um camarim, um hotel aí com toalhas brancas, também eu não vou. Irmãos, onde é que nós estamos vivendo? Onde nós foi parar? Nós perdeu totalmente o rumo. Eu não estou falando besteira. É assim ou não é a maioria? Agora, olha a simplicidade que ele vivia. Agora, a humildade. Bom, ele é um tipo de Cristo, né? Porque Cristo também falou que não tinha onde reclinar a cabeça. Então, quer dizer, você viu como é que era antigamente? Os pastores, os pregadores, assemelhava-se bastante a Cristo, né? Até mesmo no tipo de vida que ele levava, né? E a gente indo para o texto aqui, que ele fala, a parte que ele fala assim, que eu não sou digno de desatar sua sandália. Olha a humildade dele. O maior homem nascido de mulher. Antes de Jesus, ele fala, eu não sei. Hoje as pessoas, tem pregadores que ele quer ser o próprio Cristo no púlpito. Ele promete bênçãos no lugar de Jesus, como se Jesus fosse obrigado a realizar aquela bênção que ele está falando para você, para mim e para você. Deus manda te dizer, mas Deus mandou. Ou seja, Jesus tinha uma diferença, ele fazia a vontade do Pai. E é isso que nós temos que encontrar. Nós temos que fazer a vontade do Pai. Aí a gente fala assim, não acontece quase nada mais, Deus não age, mas nós temos feito a vontade do Pai. Agora, será que é facinho fazer a vontade do Pai? Só vindo no culto? Não é, irmão. Nós precisamos, hoje eu vejo que a gente tem muita teologia, muita coisa, isso é bom, ajuda, mas nós estamos perdendo o conhecimento de Deus, aquele conhecimento íntimo de cada um, sabe? A intimidade com Deus, a proximidade com Deus no seu dia a dia. Hoje as pessoas sabem demais, mas elas sabem de Deus, mas elas são vazias de Deus. Esse é o problema hoje. Nota-se que o conhecimento ia aumentar muito também, né? E não é o que está acontecendo. E com o conhecimento aumentando muito, surge muito o quê? Falsos mestres. Que coisa, né? Mas o conhecimento não é só o conhecimento que liberta, mas o conhecimento que liberta é o conhecimento de Deus. Não só conhecimento escriturístico, mas o conhecimento que você tem dele próprio, você e ele. Porque ele muda a sua vida, aí você é liberto. Você não é liberto porque você guarda a Bíblia inteirinha na sua cabeça. Você é liberto quando você se alinha a sua vida com a Bíblia. E isso é o que Jesus fazia. Eu não faço a minha própria vontade, eu faço a vontade do meu Pai. Eu não glorifico a mim mesmo, eu glorifico o meu Pai que está no céu. O que é alinhar a vontade de Deus? É ler e se comportar de acordo com o que está escrito. Ou seja, começar a ter uma vida alinhada com aquilo que você está lendo. Porque senão, tempo perdido.
Quando você recebe uma instrução, você está louco para receber uma instrução, aí você recebe e não pratica, é tempo perdido. Ou seja, senão nós usamos só o cérebro, só para acumular informação. Vamos aqui no versículo 7. Aqui, irmão, eu achei uma conotação muito legal. Assim, foi meio que, por Deus, porque foi meio que sem querer, eu vi uma coisa que é muito interessante. A gente tem uma impressão que quando o João está falando aqui com os fariseus, né, batendo pesado com os fariseus, a gente tem a impressão que o João está falando com todo mundo. E eu descobri aqui na Bíblia que João não está falando com todo mundo aqui. A Bíblia fala que ele, vendo os fariseus, dizia a eles, só a eles. Eles não estavam dizendo para todos que estavam sendo batizados. A correção, a exortação aqui era só para os fariseus. E como é que você sabe disso, irmão? 2 lugares na Bíblia que eu vi isso. Que ali era uma exortação para eles. Mas os outros não. Os outros João recebia, pregava, arrependia dos pecados, como está escrito no começo, e eles batizavam e saíam da água. E posteriormente eles iam ser batizados com o Espírito Santo. Vamos dar uma olhadinha aqui antes de nós lermos? Mais um pouquinho? Vamos para Atos 1. Acho que é isso mesmo. Atos 1, 5. Coisa bem interessante. Atos 1, 5. Olha, aqui, logo após Jesus ter ressuscitado, né? Ele encontra, todo nós sabemos que ele encontra com os discípulos, fica mais aí 40 dias, mais de 500 pessoas viram ele, tal. Olha o que ele diz assim, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Por que Jesus falou isso? Porque João prometeu, lembra lá o texto que nós lemos? Eu vos batizo com água, mas virá um depois de mim, vai fazer o quê? Vos batizará com o Espírito e fogo. Mas aqui Jesus falou que batizou com fogo também? Não, ele só falou que batizou com o Espírito Santo. Não tem fogo aqui. Mas tem mais um lugar, vamos ver se falou do fogo também. Vamos para o Atos 19. Aqui já é Paulo falando, esses discípulos eram os discípulos que tinham sido batizados por João. Quem são os discípulos? Os discípulos de Jesus também foram batizados por João. Agora aqui tem mais alguns discípulos, talvez aqui tem um batismo com fogo também, vamos ver. 19:1, Atos. E sucedeu que, quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, até aqui não está falando que é de João, mas vamos ver. Disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos falar que haja o Espírito Santo. Está vendo? Esses discípulos foram batizados por João e não está sabendo. Não sabendo. Ah, irmão, mas eu não vi. Eu não vi João aqui. Bom, vamos para o 4 agora então. 3. Para o 3. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? Eles disseram, no batismo de João. Vamos para o 4. Mas Paulo disse, certamente, ou seja, é certeza, eu sei disso. João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, que era Jesus, né? Isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Ou seja, você só recebe o batismo quando você é batizado em nome de Jesus. Então, ou seja, mas aqui não tem
batismo com fogo. Mas João falou para eles aqui em Mateus, que tinha um que ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Não é uma preposição ligando a frase, ó, Espírito Santo e fogo. Se eu falar, olha, o Robson e o Jurandir, eu estou falando que os dois vão fazer uma coisa. O Robson e o Jurandir vai limpar a igreja. Isso é uma coisa. Agora, ó, o Robson com o Jurandir é outra coisa. Não está alinhado na mesma palavra, na sequência da frase. Ele vos batizará com o Espírito Santo, e com fogo. Vocês prestou atenção que tem 2 batismos aí? 2 batismos? Então, só que tem um batismo aí, lembra da palavra ira futura? Tem um batismo aí que vai acontecer na ira futura. Por isso que João falou: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eu na verdade batizo com água, é o que eu posso fazer, eu sou humano. Mas tem um depois de mim que vai ter um batismo para vocês, se vocês não produzir frutos dignos de arrependimento. E será com fogo. O que atesta também que é fogo? Primeiro, porque é uma exortação. E segundo, porque fala assim que o fogo nunca se apagará. E o único fogo que nunca se apaga é o fogo do inferno. Não, mas precisa batizar para ir para o inferno? O fogo? Precisa desse batismo com fogo para ir para o inferno? Não é isso que ele está falando. O batismo é um selo. Nós podemos ver isso? Nós podemos ver isso em Efésios 1, 13, 14. O Espírito Santo é o selo da promessa. Por isso que depois em Efésios, o selo da promessa da nossa redenção. Por isso que em Efésios 4, 30 fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo que é colocado em nós é para nos livrar no dia do grande dia do Senhor, da separação dos maus e dos bons. O Espírito é o selo que o próprio Jesus vê em nós. O selo que nós temos, que a promessa é o selo do Espírito Santo. Muita gente fala sobre o selo do Espírito. O selo é esse. Você foi selado com o Espírito Santo. Então, ou seja, quando você sela uma carta, ela está selada, tem um selo. Então está o selo lá do Correio de Barretos. Onde ela for, aquele selo atesta que aquela carta saiu do Correio de Barretos. Então, quando chegar o grande dia em Apocalipse 13, aquele selo vai atestar o quê? Na hora. Se nós chegarmos, se nós formos a última geração e nós tivermos o selo do Espírito Santo, a Bíblia fala que ele é a promessa da nossa redenção. Ou seja, nós seremos redentos por causa que nós fomos selados pelo Espírito no batismo. O Espírito Santo no batismo. Jesus, quando sai da água, ele recebe o Espírito Santo. Por quê? Convinha que ele fizesse, mesmo existindo na forma de Deus, ele convinha que ele fizesse para dar o exemplo, para mostrar para nós como todos nós devemos fazer. E o batismo aqui significa imersão, né? Todos nós sabemos disso. Então, João Batista, ele está alertando os fariseus, nesse caso, as pessoas ímpias. Jesus está nos alertando nessa noite. Várias, dezenas, milhares de igrejas estão alertando as pessoas nessa noite, dizendo: olha, esse que veio após João, de duas uma, selado você vai ser de um jeito ou do outro. Ou você vai ser selado com o batismo do Espírito Santo
e um dia você vai ouvir, vinde benditos de meu Pai, ou você vai ser selado com o batismo de fogo, e na hora H ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, o fogo eterno. Irmãos, é muito sério, não tem meio termo. Então hoje, irmão, o que você quer dizer com tudo isso? Irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso é que haverá uma ira futura. E hoje esse futuro está mais próximo do que quando João falou isso. Está muito perto. E a gente vê que tem muitos pregadores sérios falando sobre o fim. Está próximo, o Apocalipse nunca foi pregado, tanto como está sendo pregado agora nos últimos tempos. Isso não tem como não ser um sinal. Porque Deus ele dirige a sua igreja. Se está sendo pregado cada vez mais sobre o fim, sobre arrependimento de pecados. João diz aqui, produzi-vos frutos dignos de arrependimento. Ele está falando, olha, não dá mais para viver desse jeitinho, empurrando com a barriga. Tem que produzir frutos dignos de arrependimento. E o que é fruto digno de arrependimento, para nós já terminarmos? O que é fruto? Como é? O que é e como é que eu vou produzir isso? Mas eu sei que eu tenho que produzir, eu preciso produzir fruto de arrependimento. Porque Tiago, falha a memória agora, Tiago diz o quê? Mostra a sua fé sem obra, e eu mostro a minha fé com obra. Não é que a sua obra vai te salvar, é que o salvo, ele faz obra. Ele tem que fazer obra, ele foi salvo aí. Ele já não vive mais para o mundo, ele vive para Deus. E como é dar frutos ou produzir frutos de arrependimento? Um exemplo, não vamos nem abrir a Bíblia agora nesse momento, dá para a gente falar sobre um exemplo de Paulo. Eu acho que Paulo é um dos maiores exemplos como pessoa humana sobre que deu fruto depois do seu arrependimento. Paulo era considerado como um touro pisoteador, né? Fazendo uma alusão a um touro. Matava cristão, arrastava para os tribunais, perseguia, ele fazia de tudo para você assim, não seguir Jesus, vamos dizer assim, para você entender. Imagina, todo tipo de maledicência ele arquitetava, vamos dizer assim, e o plano dele era posto. Entendeu? As pessoas fugiam dele, as pessoas temiam ele. Aí você pega um touro indomável, como Paulo, que odiava, perseguia Cristo e sua igreja. De repente esse touro vira uma ovelha. Irmãos, teve uma transformação ou não? Deu fruto ou não? Depois o homem, como o Débora pregou a semana passada, apanhou 5 vezes, cada vez tomou 39 chicotadas. Por que ele tomou chicotada? Porque ele estava pegando pouco cristão para matar? Não. Porque ele estava defendendo o cristão agora. Olha a mudança que ele teve. Irmãos, isso é uma mudança. Isso é o que o João falou aqui, produzir frutos dignos de arrependimento. Como é que você pode dizer que se arrependeu e não tem fruto nenhum? Eu coloquei aqui nas palavras aqui, que a pessoa que batiza e ela continua a mesma coisa, fazendo os mesmos erros, os mesmos pecados e tal, irmãos, ela não batizou e não arrependeu nada. Ela tomou um banho. Ela cumpriu um ritual. Banho, os fariseus também batizavam pessoas naquela época. Por isso que eles foram lá ver o batismo. Por que será que eles foram lá? Eles foram lá porque eles queriam ver com que autoridade João estava fazendo aquilo, se João realmente estava seguindo a lei. Então os fariseus também batizavam. Quando eles queriam fazer um prosélito, trazer uma pessoa do mundão,
dizendo assim, né? Porque só eles eram os escolhidos, traziam uma pessoa do mundão, lavavam eles, sabe? Para purificar eles. Eles também faziam isso. Para quê? Para poder ingressar na crença judaica. Eles faziam isso. Mas o batismo de João, o batismo nosso, é para lavar os pecados. É para tornar você limpo, para dali para frente você ter condição. Colocar um espírito novo, um coração de carne, que ouve a Deus, uma ovelha que ouve o seu pastor, para quê? Para fazer a nossa caminhada segundo a vontade de Deus. É assim que muda, é assim que a gente dá fruto. Jesus, em João 15, ele disse, olha, toda árvore que não der, todo galho que não der, ramo que não der fruto, ele corta. Mas se der fruto, ele poda. Jesus, quando ele chega diante da figueira, irmãos, a figueira não deu fruto. Então, o que ele fez com a figueira? O mesmo que João está falando, né? É tudo uma mesma coisa. Ele secou a figueira. E secando a figueira representava Israel. Uma figueira seca serve para quê? Uma árvore não dá fruto. Só para ser cortada, virar lenha, para jogar no fogo. E aqui João comparou nós como árvore. Então, se nós não produzirmos fruto digno daquele arrependimento, por que digno daquele arrependimento? Porque se arrependeu, você disse ser sincero na presença de Deus naquele dia. Eu me arrependo do meu pecado, eu sei que eu sou um pecador, e você confessou com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, aquele prometido, o Messias, que você cria naquilo, você acreditou que ele veio em carne e osso, encarnou aqui. E aí? Bom, você fez tudo isso, aí Deus está observando você. E agora? Vamos ver se você vai ser digno da agora para frente, depois do batismo, e produzir o fruto. Eu vou deixar Paulo, o escrito dele, a vida dele aqui, para você também ver. Pra você ter uma noção como é que é. Paulo matava, depois foi pregar. Foi ensinar, mandar carta para as igrejas, exortar, voltava. As pessoas estavam deturpando o evangelho, ele voltava lá, mandava uma segunda carta, exortava. De novo. E nós estamos sendo exortados nessa noite aqui. Se nós não produzir fruto de arrependimento, irmãos, o machado está à raiz da árvore. E a árvore não é páreo para o machado. E o machado é Cristo, irmão. Que é Ele que vai vir agora. E Ele que vai vir para separar. Ele vai entrar no meio da floresta e as que tiver seca, Ele vai cortar tudo e vai para o fogo. Porque não pode gastar seiva com um galho seco. Não pode perder tempo com um galho seco. Então, irmãos, eu queria terminar essa mensagem aqui dizendo que nós devemos produzir o fruto do arrependimento e que se nós fazer uma conclusão de tudo isso, que o que Deus pede nessa noite para nós é para nós aumentar um pouco mais a nossa comunhão com Ele. Porque cada vez que o adversário é maior, tem que se treinar mais. Então, cada vez nós temos que preparar mais, porque cada dia que vier, tem que preparar para o dia mau. Cada dia que vier vai ser pior. E nós temos que preparar também, nós temos que ser melhor. Ele vem o pior, nós fica melhor ainda. Então, o resumo que eu faço disso aqui é se nós olhássemos para a nossa vida hoje. Se essas árvores que estão aqui sentadas em pé como eu, será que Jesus entrasse aqui? Porque talvez nós falamos de Israel que não dava fruto, né? Que a figueira representada. Mas será que Jesus acharia fruto em nós? Fruto digno do nosso arrependimento. Fruto, para terminar aqui, fruto não é aquilo que eu falei no começo. Ah, porque eu trato bem minha esposa, eu respeito meu marido, eu sou Isso é dever de cada um. Fruto é algo mais. Fruto é uma mudança de caráter. É um caráter alinhado com a palavra.
obediência à palavra. Obediência à palavra é cavar a profunda vala, lançar os alicerces na rocha. Ou seja, tudo que eu faço é em cima de Jesus, que é o fundamento. Eu construo minha vida em cima do fundamento dele, das palavras de Jesus, da Bíblia, das Escrituras, dos escritos de Deus. Nós temos as Escrituras. O povo antigo não tinha. Esperavam a vontade de Deus em falar. Nós temos as Escrituras. Nós vamos ser indesculpáveis. Quando nós falar assim, mas eu não sabia disso. E você não tinha a Bíblia? Estou fazendo só uma alusão. Olha, no capítulo tal, no verso tal. Você não sabia ler? Você poderia ter ficado ciente. Porque tem... Ou seja, nós estamos sabendo hoje para ir numa ira futura. Nos preparemos, irmãos. Deixamos coisas fúteis para lá. Eu falo por mim mesmo. Eu sou o primeiro que recebi essa mensagem de Deus. Deixar celular, televisão, essas coisas. Não que você não possa assistir alguma coisa ou outra. Mas isso não pode ser o carro-chefe do espaço vago que nós temos após o trabalho. E às vezes o celular está acabando com os cristãos. Ou pelo menos com os se diz cristão, porque o cristão verdadeiro, ele tem tempo para o celular, mas ele tem tempo para Deus também. E eu sou um desses, eu preciso fazer isso também. Não é porque eu estou aqui na frente que eu sou melhor que alguém aqui. Talvez seja o pior que todos. Paulo se considerou o pior dos pecadores, imagina eu. Imagina eu. E hoje eu meditei nisso, eu preciso deixar celular. Televisão praticamente não assisto, mas celular tem que deixar. A não ser que se for para você fazer um estudo. Se for fazer um estudo, claro, ele é viável, ele é bom para nós. Ele é bom. Nessa parte, é uma ferramenta para estudar, para pesquisar. Mas não para coisas tolas. E nossa geração está enveredando demais em coisas tolas, sem futuro. É uma bobeira atrás da outra. Tanto que os vídeos da China, do Kawaii, sabe o que eles mostram lá para os chineses? Fiquei sabendo esse tempo. Formação do exército marchando, sabe? Preparando eles para a guerra. Os nossos aqui, é só bobeirinha. E nós ficamos vendo isso, irmão. Não pode ser hipócrita, fica vendo essas bobeiras. Aí a besta chega. Você não está preparado, não. O inimigo de nossas almas não dorme. Ele maquina dia e noite. Momentos raros, como eu disse, não dá para vencer os tempos difíceis. Esse é um alerta que Deus me deu. E se servir para algum de vocês, começa a pensar mais em ter mais comunhão com Deus, tirar um tempo a sós. O único tempo que é precioso, aqui é só um momentinho, precioso é o tempo a sós com Deus. Amém? Vou pedir para o Décio fazer uma oração aí, para nós encerrarmos.